Graça e paz, irmãos. Vamos começar nesse momento. Hoje nós temos um assunto que é mais voltado para o interesse assim, nosso, né, como Batista Independente. Mas quando a gente trata de história da igreja, seja qual for a história, seja a história ampla, geral, ou a história de uma denominação, né, de um grupo cristão, é relevante porque isso nos traz lições, isso nos inspira, pelo exemplo de outros, pela abnegação de algumas pessoas, isso nos traz conhecimento sobre procedimentos que deram certo, que vale a pena repetir, cultivar, e outros procedimentos que não foram corretos e aos quais a gente deve evitar. Então, estudar a história, estudar o trabalhar de Deus através do seu povo, através da sua igreja. Então, isso é enriquecedor para todos nós. Então, vai ser nesse sentido que a gente vai estudar um pouco sobre a história batista independente. Então, nós vamos orar. Vou pedir a quem está aqui presente ficar em pé para fazermos essa oração. Querido Senhor, nesse momento nos colocamos em Tuas mãos. Peço a Deus que venha nos conduzir durante esse estudo, durante essa temática que temos a fazer. Que através do conhecimento do Teu agir por meio da Tua igreja, sejamos aperfeiçoados, sejamos desafiados, motivados. Assim vem trabalhar em nossas vidas. É o que Te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos fazer uma leitura bíblica. Está em Mateus capítulo 9. Finalzinho do capítulo 9, então a partir do versículo 35. Que diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O motivo da leitura desse texto é que a realidade que Jesus enxergou é uma realidade que sempre existiu e existe ainda hoje. A colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Jesus olhou para as multidões e viu como se teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Então não mudou muita coisa não. E era essa a realidade que foi encarada no início do século passado, do século XX, quando o trabalho batista independente começou aqui no Brasil. E é isso que a gente vai ver um pouco, né? Então, nessa imagem que está sendo aí projetada, dá para perceber algumas figuras aqui. Então, o canto superior esquerdo é o símbolo da nossa convenção das Igrejas Batistas Independentes. Aí, abaixo do símbolo, está o prédio em que tudo começou, lá na Suécia, na cidade de Örebro. A Igreja Batista lá de Örebro, que hoje é um prédio amplo, né, com um seminário. Então, tem esse prédio aí, a sede do trabalho de Örebro, e abaixo a sede administrativa de nós, batistas independentes aqui no Brasil, fica na cidade de Campinas, e onde funciona também o Seminário Batista Independente de Campinas. Na foto do meio está John Ungman, vai falar bastante sobre ele, pastor da igreja de Örebro. E na foto do canto direito temos aí a imagem da família de Erik Jansson. A pronúncia Jansen, né, é de sueco, mas para a gente em português é Erik Jansson, que foi ele quem iniciou o trabalho batista independente com a sua família, a sua esposa e as suas filhas. Então, a gente vai dar prosseguimento e ver um pouquinho sobre a história batista independente. Tá. Bom, a história começa com essa figura, né, John Ungman. Tem 3 fotos diferentes dele.
Então o homem nasceu em 1845 e faleceu em 1931. Ele era sueco, vivia na Suécia, e ele, desde o início, né, com o coração voltado, né, para as coisas de Deus. Viajou para os Estados Unidos, passou um tempo nos Estados Unidos, porque no final do século XIX, início do século XX, a Europa, vários países da Europa passaram por um período muito complicado, muito difícil, financeiramente falando. Então, havia muita pobreza da Europa no final do século XIX, e assim isso estimulou com que pessoas dos mais diversos países fossem tentar algo melhor nas Américas. Então, a maior parte, então, suecos, alemães, italianos, a maior parte desses europeus migraram para a América do Norte. Uma parte também veio para a América do Sul, sobretudo a Argentina, né, e a região sul e sudeste do Brasil. Então, John Angman foi um homem que viajou para os Estados Unidos, né, e lá nos Estados Unidos, ele, com o coração voltado também para as coisas de Deus, mesmo sem a formação teológica, chegou a liderar uma igreja batista lá nos Estados Unidos, batista de suecos batista, então meio a comunidade sueca lá nos Estados Unidos. Evidentemente, quando estava lá nos Estados Unidos, fez curso teológico, e nos últimos anos que ele estava lá nos Estados Unidos, entrou em contato com o movimento pentecostal que estava começando lá nos Estados Unidos no final do século XIX, justamente no final do século XIX. Quando ele retorna para a Suécia, então retorna a convite da Igreja Batista de Örebro, cidade de Örebro, na Suécia, uma cidade, não é a capital é Estocolmo, mas Örebro é uma cidade importante lá da Suécia. Então ele retorna para a Suécia com o coração já abraçando o movimento pentecostal. É um batista que aderiu ao movimento pentecostal. O pentecostalismo, na verdade, nos Estados Unidos, vai começar entre metodistas e batistas. São os dois grupos que vão aderir ao movimento pentecostal, começar com eles. Com o passar do tempo, houve cisões, houve separações, e aí vai dar origem às denominações tradicionalmente pentecostais. Tanto que a Assembleia de Deus só foi organizada nos Estados Unidos ali meados do século XX. Então, ela na verdade foi uma organização criada a partir dessas igrejas históricas, né, batistas, metodistas e outras, que aderiram ao pentecostalismo e depois formaram uma própria associação de igrejas. Né? Então, os batistas, uma parte dos batistas nos Estados Unidos aderiram ao movimento pentecostal. Angman foi envolvido nesse movimento e quando retorna para a Suécia para pastorear a igreja de Örebro, a convite da igreja de Örebro, então ele volta com essa visão. E também com uma visão missionária. Inglaterra e Estados Unidos fizeram um grande trabalho missionário no século XIX. Primeiramente a Inglaterra, e depois os Estados Unidos também entrou no movimento missionário. As missões protestantes começam com os ingleses, e os Estados Unidos entram posteriormente. Então, quando Angman passou esse período nos Estados Unidos, então teve contato com o movimento pentecostal e com o movimento missionário. Quando ele retorna para a Suécia, retorna com essa visão, retorna já como um pastor, formado, um homem avivado com o pentecostalismo e um homem com uma visão e uma perspectiva missionária. Então, quando ele retorna para a Suécia, essas concepções, essas visões dele não eram compartilhadas pela convenção sueca da época. Mas mesmo sofrendo ou enfrentando algum tipo de restrição ou oposição, ele dá prosseguimento ao trabalho ali na Igreja Batista de Örebro e funda um tipo de uma agência missionária, uma sociedade missionária, lá na igreja de Örebro, com o apoio da igreja de Örebro, forma um centro de preparação de missionários ali em Örebro, com a intenção de enviar obreiros para regiões da Suécia que precisavam, né, de assistência e para outras partes do mundo, para o mundo inteiro. Então, a igreja de Örebro se torna uma organização, uma instituição missionária. É uma igreja que tinha uma escola de formação de obreiros e que também virou uma sociedade missionária. Então, ela vai na vanguarda dos batistas suecos nesse sentido, John Angman.
houve uma tentativa, na verdade, houve um envio de um primeiro missionário para o Brasil, ainda no final do século XIX, pela igreja de Örebro, né, a Igreja Batista de Örebro. Deixa eu mostrar aqui a próxima imagem, deixa eu ver o que tem aqui. Pronto. Aqui nós temos na imagem da esquerda a foto de John Ogman e a Igreja Batista de Örebro, antigamente, como era a estrutura, e ao lado direito a foto de frente, de cima, de como é a Igreja Batista de Örebro hoje. É uma igreja, uma estrutura bem mais ampla, muito bonita por sinal. Né? Não tive o privilégio de ver pessoalmente, mas tá aí, pela imagem a gente percebe como é bonita e tem uma boa estrutura. Tá. Então, John Ogman enviou um primeiro missionário no final do século XIX para o Brasil. Só que essa tentativa foi frustrada, porque esse missionário, quando chegou ao Rio de Janeiro, poucos dias da sua chegada ao Rio de Janeiro, ele pegou febre amarela e faleceu aqui no Brasil de febre amarela. Então não chegou nem mesmo a começar o trabalho. Então chegou com poucos dias. A febre amarela naquele período era um grande perigo realmente. Muita gente morreu de febre amarela no Brasil durante o século XIX, início do século XX, era um problema real. Hoje não, porque com o avanço urbano, o mosquito que transmite a febre amarela fica mais isolado para a parte mais rural, assim, mais de vegetação, e com a vacinação se controlou definitivamente. Mas na época era um perigo e esse primeiro missionário foi vítima da febre amarela. Então, depois dessa tentativa frustrada, passaram-se aí cerca de uns 20 anos sem uma nova iniciativa de um trabalho aqui no Brasil. Né? Um pouco mais de 10 anos, né? Entre 10 e 20 anos, uma nova investida. Aí nesse período, já no final do século XIX, como eu falei, que vários suecos, alemães e italianos viajaram para as Américas para tentar uma vida melhor nas Américas, já que as condições de vida no país deles estava complicada para boa parte da população. E a maior parte foi para a América do Norte, mas alguns vieram para a América do Sul, inclusive aqui para o Brasil. Então foi nessa época que chegaram muitos italianos ali em São Paulo, né? E vieram também alemães, russos e poloneses, suecos, poloneses um pouco depois, mas também vieram suecos, poloneses, se estabelecendo ali entre o Sudeste, São Paulo e Rio Grande do Sul, nesses 4 estados. No caso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, receberam muitos imigrantes europeus nesse período final do século XIX e início do século XX. Tanto que a primeira igreja batista no Brasil, foi no século XIX, foi fundada, foi uma igreja de americanos, né, que fugiram da Guerra Civil dos Estados Unidos, vieram para o Brasil, e era uma igreja com culto em inglês, uma igreja para americanos, né? É a primeira igreja batista que foi organizada aqui no Brasil. Bom, esses suecos que vieram para o Brasil se estabeleceram no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, sobretudo cidades como Ijuí e Guarani, no interior realmente do Rio Grande do Sul, não foi em Porto Alegre, né? Embora existisse também em Porto Alegre, mas uma colônia se estabeleceu no interior do Rio Grande do Sul. E esses colonos suecos, normalmente os colonos eles se organizavam em um grupo próprio, os alemães, os colonos suecos, poloneses, italianos, tendiam a formar um grupo de identidade, né, entre si, e isso aconteceu com os suecos. Só que os suecos que estavam lá no Rio Grande do Sul não tinham uma liderança espiritual. Eram protestantes, luteranos em sua grande maioria, já que a igreja luterana era a igreja oficial da Suécia, mas não tinha alguém que cuidasse deles. Então, um desses suecos que moravam no Brasil tomou conhecimento, através de correspondências que eles trocavam com familiares e amigos na Suécia. Então ele recebeu um material acerca dessa igreja batista de Örebro, uma igreja com visão missionária, uma igreja voltada, com interesse de enviar missionários para outras partes do mundo. Então isso despertou o interesse, a motivação desse sueco que morava aqui no Brasil, de entrar em contato com essa igreja de Örebro, essa igreja batista de Örebro, e desafiar para que enviasse missionários para o Brasil. Então ele escreveu uma carta
dizendo que havia uma comunidade de suecos aqui no Brasil, que estavam bem instalados, o clima era bom, tomou conhecimento da existência dessa igreja de Örebro, uma igreja com interesse de enviar missionários, obreiros para outras partes do mundo. Então nós aqui no Brasil, estamos sem amparo espiritual, alguns da nossa comunidade estão se envolvendo com bebida, porque não há o pastoreio, então nós precisamos de um pastor, precisamos de alguém para cuidar espiritualmente da gente. Então, quem vocês enviarem para cá, tenha certeza que vai ser bem acolhido, vai ser bem recebido, vamos cuidar dele. Então fez essa solicitação, digamos assim, a John Ongba, o pastor John Ongba, pastor da igreja de Örebro, para enviar um missionário. Naquela época não existia e-mail, não existia o WhatsApp, não existia fax, né? Então a carta demorava um tempo para chegar, ela ia de navio, né? Mas chegou às mãos de John Ongba. Então John Ongba, quando recebe essa carta, então ele vê uma oportunidade e ele vai desafiar um jovem estudante lá da escola teológica, Erik Jansson, né? Vou falar em português mesmo assim, vou pronunciar em português, Erik Jansson, sobre o desafio de ir ao Brasil, né? E é claro, esse jovem, Erik, ele tinha anseio para um outro país a princípio, eu não sei se era a China ou se era a Índia, mas tinha anseio para um outro país, mas colocou a causa diante de Deus, né? E por fim sentiu-se realmente desafiado por Deus para vir ao Brasil. Lembremos que naquela época tudo era muito mais difícil, assim, era mais complicado. Deixa eu ver se a foto aqui já é... pronto, falando aqui, a Associação Sueca em Guarani, então cidade do interior do Rio Grande do Sul. Então os suecos se organizaram, formaram essa associação. Tá aí a foto, deixa eu ver se... eu sei que a foto é pequenininha para se enxergar, né? Mas está aí a da Associação Sueca em Guarani. E ao lado, a família de Erik Jansson, né? Já mostrei essa foto anteriormente. Tá. Então, naquela época, tudo era assim, o mundo não era globalizado como é hoje. Então, a gente tem um conhecimento muito melhor de como é a vida nos outros países. A gente faz uma pesquisa, a gente pode se preparar estudando a língua antecipadamente, a gente já tem um conhecimento prévio da cultura, já tem uma noção de como a vida é lá e tal. Mas naquela época não, né? Naquela época o mundo não era tão globalizado, as viagens eram muito mais lentas, eram viagens de navio, as informações eram muito escassas sobre as outras partes do mundo. Então, tudo era um grande mistério. Seja para Erik Jansson, seja para qualquer outro missionário que foi para qualquer outro país, né? Tudo era muito assim, a surpresa, né? Não sei o que vai acontecer ali, né? Meu indefinido... Caiu meu microfone aqui. Vou tentar ajustar aqui o microfone. Ver se ele fica apoiadinho. Aqui. Pronto. Então tudo era muito assim, estranho, muito desconhecido, na verdade. Então, mas o trabalho missionário era meio aventureiro, né? Então ele veio para o Brasil, uma viagem que durou meses. Ele saiu da Suécia, foi para a Alemanha. Da Alemanha pegou um navio brasileiro, foi até o Porto de Santos, ficou um período ali em Santos. E aí pegou uma outra embarcação até Porto Alegre, passou uns 2 meses, não estou enganado, em Porto Alegre, passou um tempo ali em Porto Alegre, e aí fez uma viagem para o interior, uma viagem a cavalo, foi uma viagem cansativa, né, a pé para o interior do Rio Grande do Sul. Eu fiz essa viagem de ônibus, né, de Porto Alegre até uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, e foi uma viagem demorada, viagem de horas, né, eram 5 a 6 horas de viagem de ônibus. Imagina você viajando a cavalo, né? Então para quebrar qualquer um, né? E ele não estava acostumado, não fazia parte, mas fez. Chegou em Juí e depois em Guarani, que foi de onde veio a carta. Guarani, no interior realmente do Rio Grande do Sul. E ali conheceu o sueco que fez o pedido, né? Que enviou a carta pedindo a vinda de um missionário. Então foi uma alegria a chegada de Erik Jansson ali. Ele foi bem acolhido
E esse sueco que pediu pela vida do missionário foi quem o ajudou no início, quem o apresentou a toda a comunidade, esteve ao seu lado visitando, e uma igreja foi organizada ali em Guarani das Missões. Então foi a primeira igreja batista independente, foi lá no interior do Rio Grande do Sul, em Guarani, organizada nessa colônia de suecos. Uma outra igreja foi organizada em Juí, que era uma cidade maior, cidade próxima, maior. E aí começou o trabalho Batista Independente com Eric Jansson. Veio sozinho inicialmente, né? Depois casou e construiu família, mas inicialmente ele veio sozinho. A esposa era sueca, né? Anne Jansson. Está claro até aqui? Nós estamos acompanhando, né? Vale lembrar que a vinda de Eric para cá tinha um objetivo, sobretudo, de capelania. Então, ele veio para pastorear e cuidar desses suecos que migraram, os imigrantes suecos e os filhos desses imigrantes. Na verdade, o trabalho missionário protestante começou dessa forma. Então, até o século XVIII, os primeiros missionários protestantes que foram enviados eram, na verdade, capelães de ingleses, de alemães, que tinham suas colônias em outras partes do mundo. Então, territórios na África, na Ásia, estavam sob controle dessas nações europeias. A Alemanha, a Dinamarca, a Inglaterra, principalmente essas três nações tinham colônias em outros continentes, na África e Ásia. E nessas colônias, os ingleses se estabeleciam, os alemães se estabeleciam. Então, esses ingleses, esses alemães, esses dinamarqueses que estavam nessas outras partes do mundo, então eles queriam que obreiros fossem para lá, onde eles estavam, ali para cuidar deles. Então, os primeiros missionários protestantes, na verdade, eram capelães dessas colônias, dessas comunidades estrangeiras nessas colônias. Aqui no Brasil, os primeiros missionários, ou até os primeiros missionários protestantes que vieram para o Brasil, na verdade vieram pastorear os ingleses que moravam no Brasil, isso no início do século XIX, quando a família real portuguesa, a corte portuguesa, saiu de Portugal, veio para o Brasil em 1807, fugindo do avanço dos exércitos de Napoleão Bonaparte. Então sai de Lisboa, às pressas de Lisboa, escoltado por navios ingleses para o Brasil. Portugal faz um acordo comercial com a Inglaterra, então permite que a Inglaterra, comerciantes ingleses, negociantes ingleses se estabeleçam aqui no Brasil, que navios ingleses aportem aqui no Brasil. O Brasil passa a ser a sede do império, entre aspas, império português. Tá? Então a família real ali no Rio de Janeiro se estabelece, e aí os ingleses vêm para o Brasil, para negociar, para fazer negócios. E a primeira igreja não católica, a primeira igreja protestante estabelecida no Brasil vai ser essa igreja de ingleses, essa igreja anglicana. E aí vem ministros anglicanos para pastorear esses ingleses que viviam no Brasil. Mas eles não vieram para evangelizar brasileiros, eles vieram para cuidar dos ingleses, tanto que era proibido evangelizar brasileiros, os brasileiros eram católicos, então os ingleses eram protestantes. Tanto que o culto era em língua inglesa, não era em português. O culto era em língua inglesa, uma liturgia anglicana, uma igreja que não tinha cara de templo, tinha cara de casa, não cara de templo. Não podia ter cara de templo, não podia usar a cruz na parte externa, para ninguém perceber que era uma igreja ali. Então os protestantes foram proibidos de usar a cruz no início. É por isso que a cruz aqui no Brasil é mais associado à igreja católica e pouco ao protestantismo brasileiro. Hoje é que está mudando. Não é que os protestantes não quiseram usar a cruz, os protestantes foram proibidos de usar a cruz quando se estabeleceram aqui no Brasil no século XIX. A cruz era só nos prédios católicos, para que nenhum brasileiro sentisse até uma igreja nova aqui e tal, e entrar ali. Tá? Então hoje é que o protestantismo brasileiro, a igreja evangélica brasileira, está resgatando a cruz como símbolo cristão, que é o maior símbolo que nós temos. Tá? Então os primeiros missionários que vieram para o Brasil eram capelães dos ingleses. E assim aconteceu com os demais que vieram. Foi o caso de Eric Jansen. Então, Eric Jansen, quando veio para cuidar dessa colônia de suecos que existia ali no Rio Grande do Sul. Evidentemente, com o passar do tempo, outras pessoas foram alcançadas por esse trabalho além dos suecos. Os alemães foram alcançados. Tanto que houve os batistas independentes se expandiram muito entre as colônias alemãs.
Hoje existe uma convenção regional dedicada a essas igrejas de origem alemã, as igrejas batistas independentes de origem alemã, que é a Sibila, Convenção das Igrejas Batistas Independentes de Língua Alemã, que a gente encontra ali na região sul, na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul também, tem a igreja da Sibila. E em algumas dessas igrejas há cultos ainda em língua alemã, cultos em português e culto em língua alemã. Conversei alguns anos atrás com o presidente da Sibila e ele explicando exatamente como o culto acontecia. Havia cultos em português para as gerações mais novas, mas havia culto em alemão também para as gerações mais antigas, mais velhas, que se sentiam mais à vontade com o alemão do que com o português. Então houve essa expansão entre a colônia alemã e também entre brasileiros. Os brasileiros também começaram a ser alcançados pelo trabalho batista independente e o trabalho se expande inicialmente ali no Rio Grande do Sul. Depois de Eric Jansson chegar, vieram outros missionários. Como o trabalho estava crescendo, estava dando resultado, outros missionários vieram para se somar a Eric Jansson e durante muito tempo nós recebemos missionários suecos trabalhando aqui entre nós e eles eram inicialmente os líderes, né, desse trabalho missionário que estava crescendo no Rio Grande do Sul e depois se expandiu para Paraná, São Paulo e para o restante do país. Vamos avançar um pouquinho mais. Pronto, aqui são missionários e pastores pioneiros. Esse no meio é Eric Jansson, esse de paletó preto, né, em destaque no meio. Com outros pastores obreiros, alguns brasileiros, alguns estrangeiros. Aqui temos, mostrando algumas fotos, né? Igreja de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Igreja de Novo... Está difícil até para ler aqui. É no Paraná, uma foto de 1977, a igreja lá no Paraná. Sarandi, pronto. Tá mais fácil ler aqui do que ler aqui, né? Sarandi, pronto, verdade. Igreja de Novo Sarandi, 1977. Temos aqui a inauguração do templo da Igreja Batista Betel, também no Rio Grande do Sul, em Doutor Pederneiras, na cidade de Cano do Godói. Então foi uma festa, né? Dá para ver que foi uma festa. Deve ter vindo igrejas de várias cidades próximas para essa inauguração. Do lado de fora tem que ser, não caberia lá dentro não. Mas a gente percebe como o trabalho se expandiu, sobretudo ali na região sul do país, sul e sudeste. Mocidade de Santa Rosa, no Paraná. Essa foto é interessante, é uma foto de 1938, o Congresso de Jovens na linha em Doutor Pederneiras, Cano do Godói. Isso em maio de 1938. Veja aí muitos instrumentos musicais, né, violoncelos, violões. Então todo mundo arrumadinho, bonitinho, engomadinho, né? Então era um evento. Hoje não, hoje o Congresso de Jovens é todo mundo largadão, todo mundo meio... mudou, né? Naquela época não, o padrão era diferente. Todo mundo, veja as mulheres, tudo com aquela roupa assim, bem puritana, né? Então né? Os rapazes, tudo de paletó, né? Então era um outro mundo, muito diferente. Então quase há 100 anos atrás. Tá ali. Pronto, e aqui nós temos o casal, não dá para ver exatamente, né? Em Santa Catarina, não dá para ler o letreiro, né? E temos aqui o Estatuto da Sociedade Missionária Sul-Rio-Grandense, que foi o nome adotado inicialmente. Sociedade Missionária Sul-Rio-Grandense, o Estatuto, então organizado ali em 1938, tá? Temos ali o Estatuto, a organização dessa sociedade missionária. Não era ainda a convenção das igrejas, mas já é a primeira forma de organização das igrejas, organizando uma sociedade missionária, a Sociedade Missionária do Rio Grande do Sul. E aqui outras fotos antigas. Batismo. E em 1952 acontece a organização da Convenção das Igrejas Batistas Independentes, daí em 1952. Então,
Em 1912, acho que eu não falei o ano não, né? Em 1912 foi o ano que Eric Jansson chegou aqui ao Brasil e começou o trabalho lá no Rio Grande do Sul, 1912. Então o trabalho começou no Rio Grande do Sul, se expandiu por outros estados, ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas Paraná, né? Rio Grande do Sul, Paraná principalmente, São Paulo, né? Mato Grosso do Sul também, e demorou um pouco para chegar aqui no Nordeste. No Nordeste o trabalho só na década de 60 é que vai começar o estabelecimento aqui no Nordeste, na Bahia e na Paraíba, começa nesses dois estados. Até 1952, a liderança estava nas mãos dos suecos, dos missionários suecos. Isso é um problema histórico nas missões protestantes. Quando os missionários fossem norte-americanos, fossem ingleses, fossem alemães, ou no caso suecos, no nosso caso aqui, canadenses. Então, quando eles fundavam os projetos missionários, fundavam igrejas, ou fundavam seminários, ou fundavam escolas, seja o que for, né, que eles estabeleciam, eles mantinham um controle. Havia um receio muito grande de entregar esse trabalho nas mãos dos nativos. Um pouco disso tem a ver com o europocentrismo, né? O sentimento de superioridade que historicamente europeus e americanos têm, né? Então é uma coisa bem forte, bem marcante na história. E século XIX, século XX principalmente, né? Então havia uma resistência em entregar esses trabalhos missionários, essas igrejas, nas mãos das pessoas, dos autóctones, né? Que se chamam as pessoas da terrinha, né? Os nativos realmente daquele país. Então havia uma resistência quanto a isso daí. Até hoje a gente encontra essa marca aí. Mas depois da Segunda Grande Guerra, isso começa a mudar. Então cada vez mais os locais, os nativos, começam a ansiar a ter comando, né, nesses projetos missionários, esses trabalhos missionários. Né? Começam a ansiar por isso. E foi uma realidade que aconteceu entre os batistas independentes. Então, até então, os missionários suecos que estavam à frente, e não existia uma convenção organizada, eles não queriam a organização de uma convenção formalmente falando, uma pessoa jurídica, né? Uma organização, uma instituição organizada. Então era mais um movimento missionário, então, com igrejas fundadas, mas não queriam a criação de uma convenção. Foram poucos os missionários suecos que concordaram, mas os brasileiros queriam. E, devido a isso, então, em 1952, foi finalmente organizada a convenção. 1952. Então, por muito mais pressão dos brasileiros, e foi importante isso aí, essa criação. Quando os brasileiros tomam a frente, né, passam a liderar, né, presidir a convenção, então há uma abertura de uma visão para alcançar outras partes do país. Até então o trabalho ficava centrado na região sul e sudeste. E aí é quando a iniciativa de enviar missionários nacionais, né, para outras partes do país e vem também aqui para o Nordeste. O pastor Félix vem na década de 60, vai para a Paraíba e é um dos pioneiros dessa fase de expansão para o... Não sei quem você aqui conhece o pastor Félix, acho que alguns de vocês conhecem, né? Então é um dos pioneiros, né, aqui no Nordeste. Sim, estava no Congresso dos Homens, lá em Garanhuns. Né? Então, Campina Grande foi a cidade que ele trabalhou ali. Isso não impediu que os suecos continuassem atuando. Né? Então, a parceria entre Brasil e Suécia permaneceu. Né? Permaneceu até hoje. É claro que a quantidade de missionários suecos diminuiu, até por uma mudança de perspectiva, porque com o crescimento do trabalho aqui no Brasil, então a Suécia passou a focar mais em outras partes do mundo, principalmente a Ásia, mais carente de trabalho missionário do que o Brasil, com uma igreja melhor estruturada. Mas ainda nós temos muitos descendentes de missionários suecos trabalhando aqui entre nós e dando uma boa contribuição, uma importante contribuição, e ainda há um vínculo grande entre
hoje se chama Interact, né? A missão sueca se chama Interact, e os batistas independentes aqui no Brasil, inclusive com investimento da Interact em projetos aqui no nosso país e no Nordeste também. Há investimento da Interact no Nordeste, em projetos batistas independentes aqui no Nordeste. Né? Uma coisa interessante, eu ouvi uma vez um testemunho de um pastor da região sul, que no início, nós tínhamos, ali no início do século XX, nós tínhamos os batistas criados, fundados pelos missionários suecos, e também já apareciam os batistas vindo dos Estados Unidos. E aí vale a distinção entre a Convenção Batista Independente, das igrejas batistas independentes que nós fazemos parte, e a Convenção Batista Brasileira. Então não houve um racha, nós não somos fruto de um racha da Convenção Batista Brasileira, é uma origem diferente. Os batistas brasileiros foram os primeiros batistas a se estabelecerem aqui no Brasil. Eles vieram, houve essa igreja de americanos, que eu mencionei, em meados do século XIX, mas o estabelecimento de uma igreja batista brasileira vai se dar no final do século XIX, 1880, e quebrado nos anos 1880, quando o casal Begbie vem lá do sul dos Estados Unidos para o Brasil com o objetivo de trabalhar entre brasileiros. E então na Bahia eles fundam a primeira igreja batista brasileira. É um trabalho voltado, embora eram dois casais de americanos e um brasileiro, um ex-padre que se converteu. Então era uma igreja de 5 membros, né? Apesar de serem 4 americanos e um brasileiro, mas era uma igreja voltada para o público brasileiro, para o povo brasileiro. Então os batistas brasileiros, a Convenção Batista Brasileira, que é a mais antiga aqui no Brasil, é oriunda desse trabalho missionário de batistas do sul dos Estados Unidos, então, oriunda do trabalho norte-americano. Por isso os batistas brasileiros têm uma herança forte da Igreja Batista do sul dos Estados Unidos. Em tudo, a sua liturgia, no próprio inário, o cantor cristão, que vem... A tradução, a boa parte das músicas são traduções de músicas que eram cantadas pelas igrejas batistas americanas. E os batistas independentes, não, nós temos uma história diferente. Então, nós somos fruto de um trabalho missionário dos batistas suecos, principalmente, ou particularmente, da igreja batista de Örebro, a cidade de Örebro, né, da Suécia. Então, os batistas independentes, em sua origem, um trabalho missionário batista sueco, e os batistas brasileiros do trabalho missionário batista dos Estados Unidos. Então são origens diferentes. E eu vi um pastor antigo, ele falava que durante algum tempo lá no Rio Grande do Sul, eles falavam assim, diferenciavam os batistas americanos e os batistas suecos, né, referindo-se às igrejas batistas de origem norte-americana e de origem sueca, né, paralelamente existindo ali no Rio Grande do Sul. Né. Pronto, vamos avançar aqui. Pronto, a estrutura ela vai se alterando com o passar do tempo. Sim, o nome Batista Independente, que na verdade não foi o primeiro nome, mas depois se adotou Batista Independente. A expressão independente tem 2 objetivos. O primeiro era ter um nome diferente, né, dos batistas brasileiros. E também de uma convenção dos batistas nacionais, que foi um racha dos batistas brasileiros, a Convenção Batista Nacional, que foram as igrejas batistas brasileiras que aderiram ao movimento pentecostal, aí formaram a Convenção Batista Nacional, também conhecidos como batistas renovados. Então, que vai acontecer também em meados do século XX, esse racha na Convenção Batista Brasileira. Então, tem um nome diferenciado para se designar os batistas de origem sueca. E aí se escolheu o termo independente, então, batistas independentes. Então havia os batistas independentes de origem sueca, os batistas brasileiros e os batistas nacionais de origem americana. E uma outra razão é porque as igrejas batistas são autônomas, a estrutura organizacional são de igrejas autônomas. Uma igreja não tem ingerência sobre outra igreja, não existe uma igreja sede, uma igreja que manda em outras igrejas. Não existe um pastor que manda em outros pastores. Então, os batistas têm essa estrutura de muita autonomia, é uma característica dos batistas aqui no Brasil, tanto dos batistas brasileiros, batistas independentes, então as igrejas são muito autônomas e escolhem seus próprios pastores, então tem muita autonomia, então são independentes na sua gestão. Então o termo independente também se refere a essa forma de gestão entre as igrejas batistas, as batistas de origem sueca. Né? Além do fato de ter um nome diferenciado. Diga, Reinaldo.
O termo batista? O termo tem a ver com a questão do batismo, né? Porque os batistas se notoriam, um dos diferenciais dos batistas em relação às outras igrejas protestantes é que os batistas não batizavam crianças, né? Isso é uma marca. Então, os batistas só batizavam, eles vinculavam o batismo à conversão. Então, só devia ser batizado alguém que se convertesse, alguém que já adulto tomasse uma decisão por Cristo. Então, não batizava bebês, não batizava infantes, né? Diferente das outras igrejas protestantes, como luteranos, anglicanos, presbiterianos, congregacionais, que batizavam bebês. Ainda batizam, né? Uhum. Outra coisa também, é verdade assim, que quando veio esses missionários, batista, tanto da Americana e da Suécia, era assim, certa guarida deles pelas nações, Não, a relação entre a maçonaria e o protestantismo, existe uma relação histórica. Mas também, assim, houve pastores presbiterianos, anglicanos, historicamente, batistas, historicamente, com vínculos com a maçonaria. Isso não é realmente uma coisa que a gente tem que reconhecer. Houve, assim, muitos, dentre eles, faziam parte da maçonaria. Mas também há um motivo histórico, porque no século XIX, o catolicismo era a religião oficial do Estado brasileiro. E o catolicismo controlava todas as questões da vida social. Controlava casamentos, controlava os nascimentos, cemitérios. De forma que quem não fosse católico tinha muita dificuldade em questões sociais. Muita dificuldade. E os católicos, eles faziam uma repressão aos protestantes, que tiveram permissão de existir aqui no Brasil. A princípio, a presença protestante era só para estrangeiros que moravam no Brasil, no caso os ingleses. E quando Calley, o britânico Calley, escocês, que veio como missionário para o Brasil, quando ele batizou mulheres da alta sociedade brasileira, ele quase que foi expulso do país. A Igreja Católica queria que ele fosse expulso. Só que ele já conhecia o imperador Dom Pedro II, inclusive deu palestra para Dom Pedro II sobre o Oriente Médio, a Terra Santa. Dom Pedro II era um homem muito culto. Então, Dom Pedro II, na época, ele defendeu o Calley, né? Autorizou o Calley a continuar trabalhando aqui. Né? Calley era médico, então escrevia em alguns jornais. Então, mas houve esse embate. Né? Então, Calley fez um papel importante nessa abertura, né, de ter brasileiros convertidos. Né, Então, assim, tanto protestantes, os maçons também eram muito perseguidos pelos católicos, né, eram os bodes, chamados de bodes pelos católicos. Então, assim, tanto protestantes como maçons tinham, entre aspas, um inimigo comum. Então, eles lutaram por causas comuns, lutaram por um Estado laico. Queriam um Estado que não tivesse uma religião oficial. Né? Era uma luta dos protestantes da época, porque eles queriam o casamento civil, queriam a educação laica, sem um ensino religioso na escola, porque o ensino religioso era catecismo católico. Então, os protestantes lutaram pelo fim do ensino religioso nas escolas. O registro civil de nascimento, registro civil de casamento, pelos cemitérios administrados pelo poder público e não cemitérios católicos, porque os cemitérios antigos sempre tem uma capela católica lá, porque estavam vinculados, né? Então, a Igreja Católica controlava praticamente a vida social, a vida civil. Então, era uma luta comum. Tanto que quando a República foi proclamada no Brasil, em 1889, então na primeira Constituição da República, a Constituição de 1891, o Brasil virou um Estado laico, não tinha mais uma religião oficial. Foi uma vitória para os protestantes, que era em pequeno número, foi uma vitória porque isso colocava protestantes e católicos em pé de igualdade em relação ao Estado. Evidentemente que o catolicismo era muito forte naquela época, muito mais do que é hoje, e existia ainda muita influência, mas, pelo menos legalmente, os protestantes tinham agora uma abertura maior do que antes da proclamação da República. Tá? Então, até por conta disso aí, houve uma aproximação entre protestantes e o protestantismo e a maçonaria. Assim, em qualquer momento da história, a correção da
para a nossa convenção, né? Teve seu início até em dias atuais, assim, teve algum racha na igreja? Entre nós, batistas independentes? Sim, teve um racha no Rio Grande do Sul. E parece que o nome que eles adotaram os batistas conservadores, acho que foi esse termo, se eu não estou enganado. Eu até já acessei o site deles, então eles não estavam conformados com algumas reformas, algumas coisas novas que estavam sendo adotadas entre as igrejas batistas, então eles eram mais conservadores, então não queriam essas mudanças. Né? E então houve um racha lá, possivelmente há outras razões envolvidas também, mas houve esse racha no Rio Grande do Sul, então várias igrejas rio-grandenses formaram essa nova convenção, acho que batistas conservadores do Rio Grande do Sul, um negócio assim. Existe. Eu acessei o site deles faz algum tempo, né? Então houve também isso aí. Né? Além disso, claro, uma outra igreja rompeu, né? Se separou, se desligou da convenção, que é natural que acontece, né? Mas racha mesmo que eu conheço só esse do Rio Grande do Sul. Né? Tem uma coisa que eu ia comentar agora e passou pela minha cabeça, mas perdeu. Se nós temos algumas posturas que são um tanto progressistas, como por exemplo o pastorado feminino. Então nós fomos uma das primeiras igrejas, denominações importantes, históricas do Brasil a reconhecer o pastorado feminino. Né? Então nós reconhecemos o pastorado feminino muito antes que os batistas brasileiros e que outras denominações importantes. Até hoje, várias igrejas, denominações importantes do Brasil não reconhecem o pastorado feminino. Então, nós temos várias pastoras entre nós. Mostra que a gente está, assim, nós somos mais progressistas em vários aspectos, né? Pelo menos nesse sentido do ministério feminino. Né? Nós também, os batistas independentes, a Convenção Batista Independente, nós estamos ligados a duas outras associações batistas importantes a nível internacional. Uma delas é a UBLA, a União Batista Latino-Americana. Isso faz há poucos anos, que engloba igrejas batistas da América Latina, né, do México até o Chile, então denominações batistas, que comungam assim, de princípios semelhantes, e também da Aliança Batista Mundial. Fomos recebidos na Aliança Batista Mundial. Na verdade, só três convenções batistas no Brasil fazem parte da Aliança Batista Mundial. Não sei se alguma foi recebida recentemente, mas até pouco tempo era só os batistas brasileiros, os batistas nacionais e os batistas independentes. As três únicas, porque existem outras associações batistas no Brasil, outras convenções batistas. Mas as três mais importantes são essas, os brasileiros, os nacionais e os independentes, que somos nós. Os três mais importantes. Deixa eu... Tem algo mais aqui para... Pronto, isso aqui é uma estrutura... antiga, né, mostrando como foi se organizando, né, em termos de atividades, departamentos, de setores. Então, foi criado as convenções regionais, as secretarias regionais, que depois viraram convenções regionais, porque se entendeu que uma organização centralizada, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, uma organização centralizada nacional não estava dando conta, era necessário criar secretarias regionais, depois viraram convenções regionais, e aí vai descentralizando. Né? Aqui no Nordeste foi criada a CIBINE, que incluía do Maranhão até Sergipe, e depois a CIBINE foi dividida em outras convenções estaduais, de forma que nós temos a CIBISA, tem a da Bahia, né? Tem a CIBISA, que é Sergipe Alagoas, tem a de Pernambuco, tem a da Paraíba, tem a do Rio Grande do Norte, tem acho que é do Ceará, que vai até Maranhão, né? Ceará até Maranhão. Então, outras estão, assim, estadualizando, digamos assim, as convenções, descentralizando. Então, mostra o crescimento e o avanço da organização. Né? E eu quero mostrar aqui, vou mudar aqui a telinha, mostrar aqui o site da nossa convenção. Pronto, está aqui. Esse é o site, inclusive eu recomendo vocês darem uma olhada. Vou ficar de costas para quem está aqui na câmera, né? Porque eu vou olhar o mouse ali. Cadê o meu mouse?
Aqui. Ah, pronto. Hein? Então veja que lá em cima mostra ali CIB, aqui a CIB com o link para pesquisa falando sobre a história, quem nós somos, etc. Tem a junta de educação teológica, a junta feminina e os departamentos, organizações vinculadas como a FEPAS, o Jornal Luz das Trevas, os seminários, as regionais, igrejas. E olhando para aqui, descendo um pouquinho, o nosso atual presidente nacional, e aqui temos alguns ministérios, departamentos, setores, como o Departamento de Comunicação, a Secretaria de Missões, a MOB, a Mocidade, FIPAS, Federação das Entidades de Ação Social, ela gerencia ou dá suporte aos projetos sociais que historicamente estão ligados à nossa existência Batista Independente. Desde o início temos uma visão também social, com vários projetos sociais no Brasil todo. Então a FEPAS ela faz essa mediação desses projetos sociais. A Junta Feminina Nacional, a Editora Batista Independente, Junta de Educação Teológica, o Seminário Teológico Batista Independente, tem o de Campinas, tem outros também, né, em outras partes do país. Campinas foi o pioneiro. Pronto, aí voltando. Então temos aqui várias informações que vale a pena vocês olharem. Então aqui as regionais em cada estado, dá para ver da Bahia, então dá para, no caso Pernambuco está aqui, né, nós estamos aqui, e aí aqui a lista de convenções regionais ou estaduais, né? Tudo no site aqui, tá? CIBPB, CIBIP, por aí vai, né? CIB Mato Grosso, CIBILA, dos vários estados, e alguns são de um estado só, outros são de vários estados, né, formando uma convenção regional só. Então, rapidamente sobre a nossa história e sobre a nossa estrutura atual, né? Então, não sei se alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou comentar. Vou minimizar isso aqui. Pronto. Alguém gostaria de perguntar algo? Deixa eu ver aqui. Tudo claro? Tudo certo? Então, pode... Não, o Rinaldo fez, né? Então, assim, pode se orgulhar no sentido bom, no sentido positivo, no sentido saudável, não aquele orgulho arrogante, mas pode um orgulho no sentido de uma alegria, assim. Então pode se orgulhar de ser um batista independente, porque nós temos uma história, uma história bonita, nós temos uma visão missionária. Hoje estamos espalhados em várias partes do mundo, em vários países, em todos os continentes. Então temos missionários e até em lugares difíceis, de difícil acesso, lugares inóspitos. Temos muitos projetos entre os índios, aqui no Brasil. Então nós somos uma convenção com uma visão missionária, temos essa concepção, e uma visão missionária que inclui tanto a pregação da palavra, que inclui também projetos sociais, que é comum, é usual, onde tem um projeto de implantação de igreja, também temos um projeto social relacionado com isso para ajudar aquelas pessoas em suas necessidades sociais também, faz parte, porque nós adotamos a linha de divisão da missão integral, ou seja, que a missão da igreja não é voltada apenas para a alma do homem, mas para todo o ser humano, né? Tanto sua parte espiritual como sua parte material. Então, nós somos o Pacto de Lausanne, adotamos o Pacto de Lausanne da missão integral e temos trabalhado nesse sentido. Então, eu fico muito feliz de fazer parte da Convenção Batista Independente. Deus tem nos usado e, com certeza, tem um desafio muito maior para todos nós, né? Como denominação, como convenção, como igreja local e individualmente também, né? Eu tenho um material da FEPAS muito interessante que está aqui no dia, que é o ECA. A luz da Bíblia é muito interessante. Eu estou começando ele agora. E a parte do meio ambiente, eu achei isso interessante, né? Trazer isso também para trabalhar com isso. Isso, Patrícia, a parte... o trabalho voltado para as crianças, sobre o meio ambiente, né? O ECA, né? O ECA para eles, muito bom. Engraçado, a nova perspectiva de trabalho hoje da convenção, principalmente com a Interact, seriam nas novas capitais do Nordeste, né? Para trabalhar justamente
crescente, principalmente social. E aí Pernambuco saiu da frente, em vez de só Recife, conseguimos Recife, Jaboatão e Caruaru. O projeto, eu queria estar falando do projeto de cidadania, né, o projeto de participação cidadã, né, que um projeto para estimular a sociedade, começando pelas próprias igrejas, a consciência cidadã, de combate à corrupção, de participação ativa na sociedade, na fiscalização, e nas escolas, a merenda escolar, que é um dos pontos mais importantes desse projeto de iniciação. Então, no Nordeste, em várias cidades, e em Pernambuco, começou com Jaboatão dos Guararapes, mas na verdade começou em Jaboatão e Natal, no Rio Grande do Norte. E se expandeu aqui de Jaboatão também para Recife, para Caruaru, né? Caruaru, Jaboatão e Recife. Né? Então, um projeto muito bom, ideia sueca, né, da Interact, da missão sueca, para dar essa consciência cidadã ao brasileiro, essa participação que é importante da sociedade para a melhoria do país, a melhoria social do país. Então, fiscalizar e participar de forma cidadã, né, na nossa nação. Então, acho que a gente pode encerrar agora, né? Sim, Rinaldo? Pode fazer, pergunta. Não, está perguntando sobre a participação social da igreja evangélica, você acha que é pouco, né? Que na verdade é pouco, é tímido. É porque nós, durante muito tempo, vivemos naquela perspectiva, né, de que o nosso reino está nos céus, né? Então, nós não somos deste mundo, então sempre tem uma perspectiva da pátria celestial. E isso fez com que a gente tivesse pouco interesse nas questões, nos problemas realmente reais da nossa sociedade. Essa perspectiva tem mudado nas últimas décadas e cada vez mais tem sido cobrado entre nós essa participação mais ativa nos problemas sociais, a igreja ser mais presente, né, nos problemas sociais, como parte da sua missão, entendendo como parte da sua missão também. Mas é um processo, né? Estamos ainda avançando nesse sentido. Amém? Amém. Então vamos encerrar, vamos ficar em pé. Algumas pessoas estão acompanhando aqui, mas não houve perguntas, é só indicando a presença. Então fico feliz pela sua participação aqui conosco, né? Virtualmente. Vamos orar. Sim, só uma observação importante. Hoje vai ser, na verdade, inclusive para quem está acompanhando, é o último estudo que a gente vai ter assim, essa transmissão, porque o meu objetivo é em novembro trabalhar mais assuntos internos da igreja, então não faria sentido a transmissão, coisas relacionadas ao culto. Então, para a formação e aperfeiçoamento em relação ao culto, dirigente de culto, pregador, foi a ideia do diácono Márcio, a gente vai fazer isso, e vou tentar estimular, porque o objetivo é que os irmãos estejam presentes, né? Não vai haver transmissão, os irmãos estejam presentes. Aqueles que já atuam no culto e aqueles que gostariam de atuar no culto. Então, eu peço até que os irmãos façam esse estímulo, essa divulgação, e para que a gente, nesse mês de novembro, trabalhe isso aí para a formação de mais pessoas atuando nas atividades da igreja. A gente trabalha um pouquinho isso agora em novembro. Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer por essa noite, por esse momento aqui juntos, estudando juntos. Que tu nos faça, Senhor, crescer mais e mais. Te louvamos por tudo aquilo que já tens feito na nossa história, nesses 110 anos de história batista independente aqui no Brasil. Mas sabemos que estamos aquém do que deveríamos estar. Assim, desperta-nos, move-nos, Senhor, mobiliza-nos para irmos além, fazermos muito mais, tanto individualmente, como igreja local ou como convenção, que abracemos a Tua causa para a glória do Teu nome, não pensando no desenvolvimento da instituição eclesiástica, mas pensando nas vidas que precisam ser alcançadas pela missão que nós temos que realizar como igreja e para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim, usa-nos e que todo mundo seja glorificado através de nós, batistas independentes. É a nossa súplica a Ti, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando. Um grande abraço para quem está acompanhando e para cada um de vocês aqui presente, né? Deus abençoe.
de salvar, agora está cansando tudo.